Olá, povo de Deus, que Deus vos abençoe a cada um de vocês, que neste momento me acompanhe através desse vídeo, nas redes sociais. Eu gostaria mais uma vez de continuar, juntamente com você, esse estudo maravilhoso que estamos fazendo do livro de 2 Reis, aonde tem contado um pouco da história, de um homem muito abençoado chamado Eliseu. Hoje eu gostaria de estar falando para você a respeito da obediência, a respeito de ouvir e botar em prática a palavra de Deus, aquilo que Deus designa para que a gente faça. E nós vamos ler hoje, continuando no livro de 2 Reis, porém agora no capítulo 8, onde o título da palavra diz assim: restaurando os bens da sunamita. Conforme eu disse para você no vídeo passado, essa mulher sunamita, ela é narrada no livro de 2 Reis 3 vezes. Primeira vez, quando ela construiu um quarto, uma casa, para o homem de Deus repousar enquanto estivesse fazendo a obra de Deus na cidade. A segunda vez foi quando o filho dela morreu e ela foi atrás do homem de Deus, de Eliseu, encontrando ele no monte. Ela pediu a ele, rogou, prostou-se nos pés dele e ele foi até a casa dela, mais precisamente no quarto onde ela tinha construído para ele, e lá ele determinou a cura, orou a Deus e o menino tornou a vida de novo. Agora ela vem na terceira vez, novamente, nesse livro de 2 Reis, e também a última vez que aparece o nome dela aqui nessa passagem bíblica. Então, no versículo 1, capítulo 2 Reis, capítulo 8, versículo 1, está dizendo assim: falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Versículo 2: levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Veja bem, meu amado, essa palavra fala primeiramente aqui na obediência. Essa sunamita, ela ouviu o que o homem de Deus quis dizer para ela, a mensagem de Deus para ela, e de imediato ela colocou em prática. Ela deu ouvido. Dar ouvido não é apenas parar para ouvir, é atender o que Deus quer. Eliseu chegou perto dessa mulher e falou com ela: olha, você vai ter que largar tudo para trás, tudo que você tem. E se você recorda bem, essa mulher ela era rica. No capítulo 4, lá está dizendo que ela era uma mulher rica, bem de situação, com muitos bens adquiridos. E veja bem, para a pessoa sair e deixar tudo para trás, assim, de imediato, não é fácil. Mas ela deu ouvido e obedeceu a palavra do homem de Deus quando disse para ela: olha, você vai ter que sair, deixar tudo que você tem. Dar ouvido à palavra de Deus e sair. Porque essa terra aqui vai ter grande fome. Meu amado, quando eu ouço uma palavra dessa, de imediato já vem no meu coração o quê? 2 coisas. Primeira coisa é que não importa o lugar onde você está. Se você mora num lugar onde há muita violência, se você mora num lugar onde tudo é mais difícil, não importa. Se você é de Deus, se você anda nos caminhos de Deus, faz a vontade de Deus, é certo que Deus vai te livrar.
É certo que Deus vai dar para você uma saída. Jamais Deus deixa um filho desamparado. Veja bem, ele tratou imediatamente de avisar essa mulher o que ia acontecer. Por quê? Porque ele não queria que ela passasse por dificuldade. Você deve estar se perguntando, mas por quê? Se você tiver visto os outros vídeos, você vai entender o que essa mulher fez para a obra de Deus, facilitando a obra de Deus. Ela deu ouvido à palavra de Deus. Ela construiu um quarto para Eliseu, para ele descansar enquanto estivesse fazendo a obra na cidade. Ela, de certa forma, ela doou algo dela. Ela ofertou. E isso chamou a atenção de Deus para a vida dela. E nesse momento Deus aqui está fazendo na vida dela um livramento, dando um livramento. E veja bem, essa fome veio para esse lugar, não pensa você que isso foi algo maligno, coisa do mal, do diabo, do Satanás, conforme sempre é mencionado. Não. Dessa vez que foi o próprio Deus que chamou a fome para esse lugar, para essa região. Certamente para disciplinar algumas pessoas que ali estavam não fazendo a vontade dele. Algumas pessoas que até estavam atrapalhando a obra de Deus na terra. E Deus, de certa forma, estava exemplando, dando um exemplo para esse pessoal, mas porém os que era dele, ele livrou. Ele deu o livramento. Isso é uma das coisas que me alegra o coração. Quando fala em crise, o nosso país está vivendo crise. Graças a Deus eu não vi essa crise. É óbvio que a gente passa por aperto, por obstáculo, mas quem é de Deus vence tudo, e vence com alegria, com felicidade, com a paz. Não a paz como o mundo oferece, né? Jesus um dia disse isso, né? Eu vos dou a paz, não a paz como o mundo vos oferece. Mas então, a outra coisa é a questão do livramento. Deus não vai deixar nada de mal acontecer àquele que é dele, do filho dele, que é filho dele. E continuando, agora já vai tratar da volta dela para casa. Ela saiu, deixou tudo. Aqui dá um entender nessa palavra que ela tinha uma casa, né, numa vila, né, que era um lugar onde sempre Eliseu passava. A palavra diz isso lá no capítulo 4, que ela sempre via Eliseu passando, indo e voltando, ou seja, então era numa vila. Mas também ela tinha terras agrícolas. Ela era um agricultor, né, o esposo dela era um agricultor. Eles cultivavam a terra. Então ela tinha uma casa e também tinha terra. Agora tratando da volta dela no versículo 3. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a aclamar ao rei pela sua casa e pela sua terra. Pela sua casa e pela sua terra. Ora, o rei falava com Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. O Geazi também você deve se lembrar bem dele. Ele era um homem que andava do lado de Eliseu, era servo de Eliseu. Conforme eu sempre disse, desde o princípio que a gente começou o estudo no livro de 2 Reis, ele tinha tudo para arrebentar, porém, ele deixou o dinheiro falar mais alto na vida dele e acabou por isso sendo amaldiçoado por Eliseu, aonde ele pegou uma lepra e seu corpo tornou-se todo branco. Talvez você deve estar se perguntando, mas a lepra não afastava as pessoas, ou seja, a pessoa leprosa não tinha que se afastar da sociedade, do povo? No caso de Eliseu aqui, não. No caso de Geazi, não. Por quê? A lepra que ele contraiu era uma lepra que só tornava a sua pele branca. Não dava ferida. A lepra que tinha que se afastar era uma lepra que
causava ferida no corpo, uma lepra que ia evoluindo dia após dia. No caso dele aqui, só tornou a pele dele branca como neve, conforme a palavra disse. E o rei estava conversando com Geazi, porque ele estava querendo saber das coisas que Eliseu fazia. Na verdade, que Deus fazia na vida de Eliseu, através da vida de Eliseu para o povo. Meu amado, isso também já era providência de Deus na vida dessa mulher sunamita. Por quê? O rei estava despertando certo interesse sobre os acontecimentos de Eliseu. E certamente Geazi ia falar dessa mulher para o rei, tornando assim mais fácil o rei tornar essa mulher uma pessoa importante para ele. O que é uma pessoa importante para você? Toda vez que a gente fala uma pessoa importante, algo importante, importante é tudo aquilo que você importa para dentro de você. Tudo que você importar para dentro de você é algo importante. O seu serviço é importante, a sua casa é importante, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, tudo que você lembra o tempo todo é aquilo que você importou para dentro de você, certo? Então aquela mulher nesse momento já estava tornando uma pessoa importante para o rei, porque o rei queria saber um pouco mais do que Eliseu tinha realizado através de Deus, e certamente essa mulher estava por duas vezes. Primeiro, porque Eliseu profetizou um filho na vida dela, e ela já era de certa idade velha, e seu esposo muito mais velho. Segundo acontecimento, o filho que foi ressuscitado. Vamos continuar, capítulo 5. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, que era o filho dela, quando a mulher cujo filho ele havia ressuscitado à vida, clamou ao rei pela sua casa e pela sua terra. Então Geazi disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurara a vida. No momento, Eliseu, ou seja, Geazi, até se assustou, porque eles estavam falando da mulher e de repente a mulher apareceu ali diante deles. Veja bem, já era planos de Deus que a mulher chegar ali naquele momento. Já era providência de Deus. Ela chegou bem no momento que estava falando dela. Veja bem, conforme um bispo, muito amigo meu, quando acontece algo assim, ele sempre dizia: é ou não é de Deus? É óbvio que é de Deus. Já era plano de Deus. Porque se ela chegasse ali do nada, começasse a falar para ele sobre sua terra, sobre os bens dela, ele poderia até lembrar, mas ia demorar um pouco. Poderia falar: não, deixa eu pensar, lembrar direitinho do que se trata. Aliás, ele era o rei de um país. Como ele iria lembrar de uma terra abandonada há 7 anos atrás? Mas até isso Deus cuidou para essa mulher. Continuando o versículo 6. Interrogou o rei essa mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um ofício dizendo: fazei restituir tudo quanto era seu. Veja bem, ela deu ouvido à palavra de Deus, abandonou tudo para trás, segundo foi ordenado pelo homem de Deus. Mas como Deus não falha, Deus cuida dos seus, ela ficou 7 anos longe de tudo que era dela, da terra, da casa. E quando ela voltou, Deus cuidou também de ela restituir, tudo que era dela foi restituído. Mas também, para a surpresa dela, e até da sua surpresa, de repente, talvez você ainda não tinha ouvido, observado esta palavra, Deus não restitui, não dá somente aquilo que a pessoa perde, mas a medida de Deus sempre sobra, sempre é farta, sempre é grande. E veja bem,
Além do rei restituir para ela a terra e sua casa, veja bem, ele ordenou, vamos começar em cima. Então o rei lhe deu um ofício dizendo: fazei restituir-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que ela deixou a sua terra até agora. Veja bem, meu amado, minha amada, ela não recebeu de volta só a terra, só a casa, não. Mas Deus cuidou dela receber até mesmo a renda de tudo que produziu durante esses 7 anos. Por isso, meu amado, a palavra de Deus, ela está nos dizendo aqui que quando você dá ouvido e anda segundo o querer de Deus, até o que era para dar errado acaba dando certo. Imagine nos dias de hoje, se você sai, vamos supor que você seja um agricultor, como aqui na nossa região a gente produz muito café. Suponhamos que um agricultor sai da sua terra, deixa a sua lavoura e fica 7 anos fora. Não seria normal a prefeitura ou até mesmo a União ir lá e cultivar essa terra para a pessoa? Não é normal de fazer isso. Certamente a terra vai ficar abandonada, lá vai crescer mato, vai tornar uma terra improdutiva. Mas no caso dessa mulher aqui, não. O rei cultivou a terra para ela e não só devolveu a terra para ela, mas como também devolveu todo o lucro que a terra tinha produzido. É por isso que é necessário a gente dar ouvido à palavra de Deus. Por isso que é necessário a gente se esforçar para ser verdadeiramente um filho de Deus. Deus livrou essa mulher da fome, das dificuldades que estavam vindo sobre aquele lugar. E olha que não foi fácil. Até mesmo Eliseu sofreu um pouco com essa fome. Não faltou para ele, mas sofreu. Porque ele, aqui está narrado na palavra, que ele chegou na casa de uma viúva e lá não tinha nada de comer. Mas Deus também operou um milagre lá, fazendo com que transbordasse as vasilhas de azeite na casa dessa mulher, fazendo com que ela resgatasse também os filhos dela, que já estavam sendo penhorados por causa de uma dívida. Outra narrativa também que fala na palavra de Deus aqui, nessa época dessa fome, foi quando Eliseu ordenou que um servo fosse até uma área rural para procurar algo para eles comer, que não tinha nada para eles comer, para eles preparar uma janta. E esse servo, sem perceber, pegou algumas coisas que eram venenosas, algumas ervas que eram venenosas, preparou e colocou na panela, e não estava somente Eliseu, mas como também vários profetas. Algumas pessoas, alguns pregadores chegam até a dizer que foi um dos primeiros congressos que aconteceu nessa época, onde estava Eliseu ensinando aqueles profetas o ofício de ser profeta, né? Ser um homem de Deus. Ele estava dando aula para esses homens. E quando eles foram comer, que eles estavam todos famintos, com muita fome, um deles gritou que havia morte na panela. Eliseu foi lá e colocou farinha e o veneno sumiu. Todos puderam comer normalmente. Foi justamente nessa época. Ou seja, a fome veio de certa forma que até Eliseu também sofreu um pouco com isso. Não faltou, porque ele era homem de Deus, escolhido de Deus. Mas que a fome veio. Isso, meu querido irmão, minha querida irmã, nos faz pensar que é o seguinte: quando você ouvir falar de dificuldade, ouvir que algo muito ruim está vindo, se Deus quiser que você saia, abandona, segue em frente, segundo a palavra de Deus, e certamente Deus não vai deixar faltar nada para você e nem para sua família. Mas se por um outro lado Deus falar para você ficar, pode ficar também tranquilamente.